Fala, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Mengão News, trazendo para vocês as principais e mais quentes notícias do Mengão queridão nesta quarta-feira. Nação, os bastidores do Flamengo nunca estiveram tão efervescentes, borbulhantes, cheios de novidades que mexem com o coração de qualquer torcedor. A gente tem muita coisa para conversar, muita informação para destrinchar e analisar com calma. Espia só o que eu vou falar para vocês, hein? Gonzalo Plata está de mudança, e isso é oficial. Gonzalo Plata está de mudança. Essa notícia pegou muita gente de surpresa e gerou um burburinho enorme nas redes sociais. O que será que isso significa para o futuro do nosso atacante? Será que ele está de malas prontas para deixar o Mengão ou tem algo mais por trás dessa história? Vamos investigar a fundo. Olha, John Arias, Thiago Almada voltam a ficar em pauta no Flamengo. Nomes de peso. Jogadores que poderiam mudar o patamar do nosso elenco. A diretoria está atenta ao mercado e esses nomes voltaram a circular com força. Será que teremos novidades em breve? A torcida sonha e a gente traz os detalhes. Situação de Lucas Paquetá. Evoluiu? Involuiu? Já comprou? Não comprou? O que mudou? Essa novela se arrasta, mas a cada dia temos um novo capítulo. O desejo do jogador é claro, a vontade do Flamengo também, mas o West Ham é jogo duro. Vamos atualizar tudo o que sabemos até agora sobre essa negociação que pode ser a maior da história do clube. E o Flamengo contra o Vasco, hein? Que polêmica é essa, meus amigos? Pois é, Felipe Luiz tomou a decisão que vai proporcionar ao Flamengo 7. Isso mesmo, 7 reforços contra os cruz-maltinos. Dizem que a alegria de rival dura pouco. E dura mesmo, hein? Mas olha só, tem muita coisa pra gente falar, eu tenho muitas revelações pra trazer pra vocês nesse vídeo aqui agora. Mas antes de mais nada, eu quero falar pra vocês sobre o novo manto sagrado do Mengão queridão. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça é esse manto sagrado do Clube de Regatas do Flamengo, lançado a semana passada para toda a nação rubro-negra. Ele é lindo e é quase perfeito. É quase perfeito porque o valor dele veio salgadinho, né? Mas a qualidade e a beleza compensam. É o manto que vamos vestir para buscar mais glórias esse ano. Nação. Seguinte. Primeiro papo que a gente tem que ter aqui é sobre essa história do rebaixamento do Flamengo no Campeonato Carioca. Eu falo até já com uma cara de riso, porque assim, o Flamengo teria que fazer muita força para ser rebaixado no Carioca, porque o regulamento reza que tem que fazer um esforço muito grande para você ser rebaixado. Espia só, pessoal, eu fiz questão de trazer o regulamento aqui para vocês. Do descenso. Artigo 13º. Ao final das 6 partidas da Taça Guanabara, as duas associações de pior colocação, quintos e sextos colocados do Grupo A, mais as duas associações de pior colocação, quintos e sextos colocados do Grupo B, formarão o Grupo X. Essas 4 associações serão posicionadas por sorteio dentro do Grupo X e jogarão partidas de ida e volta, todos contra todos, dentro do próprio grupo. Ao final das 6 rodadas do Grupo X, a associação de pior colocação, em pontos ganhos, será rebaixada para a Série A2. Ou seja, pessoal, suponhamos que o Flamengo terminasse na última colocação dentre todos na Taça Guanabara. O Flamengo, mais 3 equipes, jogariam todos contra todos em 6 partidas, e aquela que tivesse o menor número de pontos seria rebaixado. Ou seja, é impossível o Flamengo ser rebaixado no Carioca graças a esse regulamento, que não mudou. É esse regulamento aqui, esse daqui, que está em vigência, tá? Só que tem um detalhe, pessoal. Existe um problema de cair nesse artigo 13º, 14º e 15º. O Flamengo acumularia 2 jogos a mais de Campeonato Carioca. Espia só, suponhamos que perdêssemos com a equipe sub-20 para o Vasco e para a equipe sub-20 com o Fluminense. A equipe sub-20, recheada de alguns atletas, jogaria contra o São Paulo o Campeonato Brasileiro. E aí, sim, os titulares viriam jogar contra o Corinthians na final da Supercopa do Rei Pelé. Essa era a programação. O próximo jogo depois do jogo contra o Corinthians seria o jogo contra o Sampaio e Corrêa pelo Campeonato Carioca. Aí o Flamengo já jogaria com titulares. Suponhamos que o Flamengo caísse no descenso. Quem ia jogar o grupo X do descenso seria a equipe principal e o Flamengo se livraria do rebaixamento. Só que tem 2 detalhes. O primeiro, grande detalhe.
o clamor da torcida rubro-negra e o temor da nação rubro-negra por uma goleada do Vasco em cima do Flamengo. Há torcedores rubro-negros que veem nisso uma situação calamitante, preocupante, desesperadora. Nem ligam se a gente vai ganhar um carioca ou não, só não pode tomar goleada do Vasco e do Fluminense. Eu entendo os caras, eu entendo. Eu vejo além disso. Eu vejo a temporada como um todo, mas eu entendo quem não quer levar goleada. Eu não quero levar goleada, nem para Vasco nem para Fluminense, mas eu entendo o bem maior, que é a temporada como um todo. Mas eu entendo os torcedores que pensam assim. O Felipe Luiz, então, conversou com o José Botto hoje e eles conversaram com o BAP para saber se o BAP gostaria que a programação do Flamengo fosse alterada. E o BAP decidiu que ele não entraria nesse caso, que a decisão seria exclusiva do departamento de futebol. O BAP não quis alterar nada, deixou o Felipe Luiz à vontade. Daí o Felipe foi avaliar com José Botto e ambos perceberam essas duas partidas a mais que eles teriam que fazer jogando Brasileirão, Recopa Sul-Americana e chegando mais próximo da Libertadores América. Isso subiu o sinal de alerta do Felipe Luiz, que decidiu então fazer diferente, separar dentro do elenco atual algumas peças para reforçar o Sub-20. Não vamos com a cavalaria pesada para cima do Vasco da Gama, mas o Vitão, que começou a fazer a pré-temporada praticamente uma semana antes de todos, o Pedro, que começou a preparação 4 dias antes de todos, vão ser relacionados para o jogo contra o Vasco. Além deles, há grandes chances do goleiro Andrew, que estava jogando pelo Gil Vicente, portanto está na plena forma física, jogar também. Emerson Royal está precisando provar o seu valor. Também pode entrar nesse jogo. Apesar de estarem negociando suas saídas do Flamengo, Michael e Alan, caso não sejam negociados até hoje, também farão parte do reforço da equipe do Sub-20 para jogar contra o Vasco da Gama. E o Everton Araújo também tem grandes chances de aparecer entre os relacionados. Ainda assim, o comando da equipe rubro-negra ficará a cargo do técnico Bruno Pivetti e não de Felipe Luiz. Então, para recapitular para vocês, Andrew, o goleiro, Vitão, zagueiro, Emerson Royal, lateral direito, Alan, volante, Everton Araújo, volante, Michael, ponta esquerda e Pedro, centroavante, podem ser relacionados para o jogo contra o Vasco. Pergunto para vocês, com esses 7 reforços é garantia de vitória sobre o Vasco da Gama? Não, né? Mas pelo menos é garantia de que a gente não vai ser goleado? Esse era o temor de vocês, fala a verdade. Não era nem a derrota ou a vitória, nem o rebaixamento, que tá bem claro que a gente não vai ser rebaixado. O temor era pela goleada. Então vamos lá. O time com esses 7 reforços está bem representado? Tamo suave, tranquilos, sem estresse com relação a uma goleada? Coloque aí nos comentários para eu saber a opinião de vocês e se agora vocês estão mais tranquilos ou não. Eu vou ficar mais tranquilo se você se inscrever no nosso canal. Vou ficar mais tranquilo ainda se você clicar no sininho e marcar a opção todas. Sabe por quê? Porque aí cada vez que sair um novo vídeo do Flamengo, um vídeo nosso aqui falando sobre Flamengo, você vai ser notificado. Dybala no Flamengo? Gente, é uma época como nunca antes eu vi. Talvez as declarações do BAP, que eu tenho 1 bilhão para trazer reforços, tenham feito o mercado ficar mais aquecido do que o normal com o nome do Flamengo. Vocês não têm noção da quantidade de nomes que circulam nos bastidores. Cada empresário de cada cantinho de clube desta América do Sul tem o nome do seu jogador associado ao Flamengo. Tem jogador que o Botto nem sabe que existe, que o scout do Flamengo jamais avaliou, mas que o empresário jura que o Flamengo pediu algum tipo de informação. Então tá sendo muito difícil dessa vez conseguir filtrar tudo para trazer apenas aquilo que é deveras interesse do Flamengo. Mas olha só, no caso do Dybala, ele foi oferecido ao Flamengo, assim como foi oferecido ao Corinthians e ao Palmeiras também. No caso do Flamengo, o Flamengo não demonstrou interesse no jogador de 32 anos, que tem um longo histórico de lesões. Não interessou, não pela qualidade do Dybala, que indiscutivelmente é muito bom jogador. Fez gol agora esse final de semana, inclusive. Mas por que o Flamengo visa dar uma baixada na média de idade da equipe rubro-negra? O Flamengo é hoje uma das equipes mais velhas em média de idade da Série A do Campeonato Brasileiro e precisa baixar um pouco isso. O próprio BAP falou que dificilmente o Flamengo fará contratações de jogadores acima dos 26 anos de idade. E como o Flamengo tem esse tipo de objetivo traçado, Dybala ficou fora dessa armação de possíveis contratações para o Flamengo desse ano. Dybala está negociando sua ida para o Boca Juniors.
Com contrato até dia 30 de junho deste ano, o Boca estuda pagar cerca de 2 milhões de euros ao Roma pela liberação do atleta ainda no primeiro semestre. Marcos Antônio, do São Paulo. O Flamengo tem interesse em Marcos Antônio e o São Paulo já deixou bem claro que quer o Alan sem envolver na negociação pelo Marcos Antônio. Ou seja, o São Paulo quer o Alan e quer o Marcos Antônio. Entretanto, em contato direto com o Flamengo, o São Paulo estipulou 8 milhões de euros mais as parcelas de Marcos Antônio, junto a Lazio, para o Mengão Queridão. O São Paulo tem que pagar um pouco menos de 4,2 milhões de euros a Lazio para ficar com Marcos Antônio. Então o São Paulo quer que o Flamengo arque com 4,2 milhões de euros com a Lazio e ainda pague o São Paulo 8 milhões de euros, para ter o Marcos Antônio, totalizando aí uma venda de 12 milhões de euros pelo volante brasileiro. Seria uma coisa sensacional para o São Paulo, mas será que vale para o Flamengo? O São Paulo compra por 4 e revende 3 vezes mais. Vale ou não vale? E olha só, não analise o que o São Paulo está fazendo agora. Analise a temporada do Marcos Antônio. Ele chega desvalorizado no São Paulo? Aí a questão é, ele se valorizou isso tudo para 12 milhões agora, para ser vendido 3 vezes mais? Coloque aí nos comentários se vocês fariam essa contratação. Bom, agora chegou a vez da gente falar do Gonzalo Plata. Gente, olha, tem coisa que é como é. Aqui a verdade é dita, sempre doa a quem doer. E o Plata está de mudança sim, mas não é para a Inglaterra não. A informação que eu tenho é que o Gonzalo Plata está de mudança da sua casa para uma outra casa, no próprio condomínio que ele está. A ideia do Gonzalo Plata é ter uma casa maior, uma casa mais bonita, uma verdadeira mansão. Por isso, segundo eu apurei, o Gonzalo Plata fez um churrasco neste final de semana. Sim, o churrasco foi de despedida. Sim, da casa velha para casa nova. No mesmo condomínio, estão entendendo? Então ele fez um churrasco na casa velha, tá se despedindo da casa velha e tá indo para uma mansão nova. Segundo eu apurei junto ao Flamengo, o Flamengo não tem a intenção de vender nenhum dos jogadores que o Felipe Luiz considera importante para o elenco rubro-negro, mas tanto o Gonzalo Plata quanto o Jorge Carrascal estão na alça de mira de clubes europeus. West Ham e o próprio Nottingham Forest têm interesse em Gonzalo Plata. Flamengo já estipulou. Para mexer com Gonzalo Plata, são 30 milhões de dólares, no mínimo, para o Flamengo sentar e negociar. Já o Olympique de Marselha quer porque quer Jorge Carrascal. Flamengo já disse, para negociar Carrascal é no mínimo 30 milhões de euros, senão não sentamos para conversar. Chegaram propostas por Plata e por Jorge Carrascal, neca de Pitibiriba. Até agora, não chegou nada para o Flamengo com relação a esses dois atletas. Se chegar, o Flamengo vai avaliar e ver o que é melhor para a equipe rubro-negra. Caso o Flamengo perca um desses dois jogadores, aí sim, o Flamengo vai colocar em pauta a possibilidade de contratar John Arias. Por quê? A ideia do Flamengo era contratar o Thiago Almada, tá? Na perda de um desses atletas. Mas o Thiago Almada tá ganhando mais espaço no Atlético de Madrid e o fato do Tiolo ter vetado a saída do Thiago Almada para o Benfica já indica que ele deve querer utilizar mais o Thiago Almada no Atlético e por isso ficaria difícil tirá-lo de lá. Já o John Arias não. Como o rebaixamento do Wolverhampton é praticamente certo, o Wolverhampton vai precisar reformular suas contas, vai precisar melhorar suas contas para o próximo ano. E vender o John Arias seria uma boa saída para equilibrar as contas a partir da próxima temporada. Essas eram as notícias que eu tinha para trazer para vocês. A gente volta para conversar mais, trazendo sempre a verdade e a análise que você merece. Tamo junto, obrigado por tudo. Fiquem com Deus. Beijo no coração de todos vocês, tenham todos uma excelente semana. Saudações rubro-negras. Tchau, tchau, pessoal.